A questão que se coloca hoje, todo mundo pergunta, é por que o STF está no centro dessa crise com o Executivo, com o governo do presidente Jair Bolsonaro. No passado, essas crises envolviam mais quem? O Poder Legislativo. Foi assim em 64, e tinha muita crise envolvendo o Poder Legislativo, mas ninguém falava muito do Poder Judiciário. Por que agora, então, o Poder Judiciário, representado pelo Supremo, está no centro dessa crise? Veja, para entender isso, temos que falar do ativismo judicial. O ativismo judicial é uma fonte de crise hoje, tanto com o legislativo do Poder Judiciário, com o legislativo, quanto com o executivo. O que é o ativismo judicial? É um movimento que vem dentro do direito constitucional chamado neoconstitucionalismo, segundo o qual os ministros da Suprema Corte não têm mais que julgar apenas olhando o que diz a literalidade da Constituição. Se, diante de uma circunstância, há uma omissão do legislador, que eles entendem assim, que há uma situação de omissão do legislador, ao invés de esperar que o legislador faça a lei, elabore a lei, e depois o Supremo avalie se é constitucional ou não, o próprio Supremo, como poder judiciário, está assumindo em muitas situações esse papel de ser ele próprio o legislador. Exemplo, o Supremo entendeu recentemente que o Congresso Nacional teria que criminalizar a homofobia. E o Congresso não fez isso. Então, em um julgamento, o que o Supremo fez? Por interpretação constitucional, entendeu que havia uma omissão e, entre aspas, criou o crime de homofobia. Tarefa essa que em qualquer lugar do mundo é destinada a quem? Ao parlamento. E tem outros exemplos, eu estou citando só esse. Não que a homofobia não deva ser criminalizada, como é em muitos países. Mas a questão que se coloca é se o local adequado para essa criminalização seria uma interpretação a partir do Supremo Tribunal Federal. Então, isso, na verdade, é o quê? Quando o Supremo cria esse crime, é como se ele estivesse legislando. Legislando no lugar de quem? Do Poder Legislativo. Agora, como é que vem isso? O Congresso Nacional sempre olhou torto, nunca gostou muito, mas também não reagiu à altura. Agora, e como é que vem a crise, sobretudo com o Poder Executivo? Essa crise não vem com o governo Bolsonaro. Ela já vem de antes. E ela vem a partir de quê? Sobretudo a partir das chamadas decisões monocráticas. O que são as decisões monocráticas? É uma decisão onde um ministro apenas, não ouvindo os demais, decide liminarmente suspender uma lei, uma medida provisória que ele julgue inconstitucional, sem submeter ao colegiado. Então, nesse aspecto, e tem várias decisões do Supremo nesse sentido. Um levantamento feito recentemente apontou que de cada 100 decisões do Supremo, em matéria, inclusive, de constitucionalidade, 80 eram dadas monocraticamente, ou seja, por um único ministro, sem levar a questão ao plenário. Assim foi, por exemplo, quando houve a questão, o debate no Congresso Nacional discutindo a privatização da Eletrobras. Nessa ocasião, uma decisão liminar, melhor dizendo, do ministro Lewandowski, suspendeu toda a tramitação no Congresso por quase um ano. Ficou tudo parado, sem levar essa matéria ao plenário. Quando ela foi ao plenário, os ministros decidiram em sentido contrário ao que havia decidido o ministro Lewandowski, dando sequência nas chamadas medidas de privatização da Eletrobras e outros temas afins. Nas recentes medidas, por exemplo, que impediram a posse do Ramagem na Polícia Federal, essa decisão não foi uma decisão do colegiado,
foi também uma decisão monocrática. Nesse caso, foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que colocou ali os seus fundamentos. Mas veja o seguinte, por que essa decisão, hoje, sobretudo com o Supremo reunido online, né, através de todos os recursos da tecnologia, da internet, por que isso não foi submetido ao colegiado? E sabe um ponto importante? A maioria dos ministros, quando são sabatinados no Congresso Nacional, e todos, eu não me recordo de um único que tenha defendido que a decisão que seja favorável às decisões liminares. Aliás, eles, quando são sabatinados, dizem exatamente o contrário, que são contra as decisões monocráticas, medidas liminares decididas apenas por um único ministro. Mas, quando assumem, a maioria age no sentido contrário. Quando o próprio regimento do Supremo diz que essa matéria, que apenas muito excepcionalmente, uma decisão poderia ser decidida liminarmente, o que acabou virando regra. Então, questiona como é que o ministro sozinho tem mais poder que o presidente da República ou que o Congresso inteiro para suspender um ato. E, por fim, que acaba por aumentar essa crise e colocar o Supremo no centro da crise, é a situação do inquérito da fake news. Eu sou favorável que haja um inquérito para apurar a fake news. Acho importantíssimo. Fake news é o lixo da internet. É uma notícia falsa, propagada muitas vezes por robôs e financiadas por pessoas que se escondem no anonimato da internet para atacar pessoas, atacar instituições. Tem que ser combatido. Mas eu concordo com manifestações razoáveis de criminalistas no Brasil, de parte dos criminalistas no Brasil, boa parte, aliás, que entende que o Supremo não pode, ao mesmo tempo, julgar e, ao mesmo tempo, investigar. Porque isso viola o sistema acusatório. Quem tinha que estar abrindo esse inquérito não é a Polícia Federal ou o próprio Ministério Público, mas não o Supremo. Isso gera um desbalanceamento. E como está? As fake news relacionadas tentam colocar a questão ligada também ao governo do presidente Jair Bolsonaro, aos seus filhos, então tudo vem para essa crise, somar nessa crise que envolve hoje o Supremo e o Palácio do Planalto. Agora, seja como for, uma coisa são os ministros do Supremo, outra é a instituição do Supremo. Falar em fechamento do Congresso, falar em fechamento do Supremo, é você dar um golpe mortal na nossa democracia. Porque todos os poderes existem para um frear o excesso do outro. São os pesos e contrapesos. Muito importante. O Supremo é muito importante em qualquer democracia, como o Congresso Nacional. E que seja respeitado os poderes do presidente da República, para que ele possa exercer também os seus poderes, como do próprio Congresso Nacional. E como ambos tenham que respeitar as decisões judiciais. Já se disse lá no passado, e eu termino aqui com essa expressão. Quando colocou a questão do ativismo judicial, certa vez um doutrinador disse o seguinte: o problema do ativismo judicial é que um julgador, como o ministro Supremo, ao invés de ser avaliado pela população como juiz, ele acaba sendo avaliado como político. Então, se ele, com ativismo, julga em determinada direção, aquelas pessoas que ideologicamente estão em sintonia com aquela direção aplaudem, os que estão contra o criticam. E depois invertem tudo de novo, É o que aconteceu na situação da prisão em primeira instância. No primeiro momento, parte que adorava o Supremo Tribunal Federal dos Ministros passou a detestar. Então, esse é o problema grave do ativismo judicial. Eles acabam colocando os julgadores como políticos. E aí, o julgamento também acaba sendo político. O ativismo, no fundo, acaba sendo uma erva daninha da própria instituição do Poder Judiciário. Acaba minando as próprias forças do Poder Judiciário.